Câmara dos Deputados discute impactos do uso nocivo do álcool. Campanha Novembro Azul incentiva a prevenção do câncer de próstata. Tiro de guerra de Jacareí foi homenageado em sessão solene aqui na Câmara Municipal. Hoje vamos conversar sobre alcoolismo com a psicóloga Zilmara Camelo. E também com o jornalista Rodrigo Vieira para comentar o que entra na pauta da sessão ordinária. Hoje é quarta-feira, 20 de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Seja bem-vindo, começa agora o telejornal da TV Câmara de Jacareí e aqui você fica bem informado sobre o Poder Legislativo e também sobre tudo o que acontece aqui na nossa cidade. E hoje eu tenho comigo aqui o jornalista Aleph Gonçalves, que divide o Bom Dia Jacareí comigo. Bom dia. Sempre um prazer, Eliane, estar aqui com você. Bom dia para você que está em casa, seja muito bem-vindo. E para começar o nosso jornal, vamos descobrir algumas das notícias e destaques da nossa região, também no cenário federal, no quadro Giro de Notícias. Bom, a gente teve um probleminha técnico, depois a gente fala para vocês os destaques da nossa região e também do cenário federal. Agora falando aqui sobre o assunto que a gente vai tratar, em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool, representando então 5,3% de todas as mortes. Além disso, é um fator causal para mais de 200 tipos de doenças e lesões diferentes. Segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o número de internações e mortes de pessoas com mais de 55 anos relacionados ao consumo de álcool cresceu. E para conversar com a gente sobre os impactos que esse vício traz para a sociedade, estamos recebendo a psicóloga Zilmara Camelo. Seja bem-vinda. Bom dia, Zilmara. Bom dia, Leilane. Obrigada pela oportunidade. Bom dia às pessoas que estão em casa. Espero poder contribuir, né? Bom dia. Tenho certeza que sim, né, Zilmara? Com a gente, quando pensa nessa questão do álcool, hoje é muito comum a gente ter na sociedade, tem o happy hour, a gente bebe um pouquinho, vai jantar, acaba bebendo um pouquinho. O álcool realmente ele é um instrumento para se socializar enquanto sociedade? Então, o álcool ele já vem de muitos e muitos anos, né? Então ele tem sim a sua função de socializar e as pessoas, a gente percebe que em boa parte das reuniões, né, é sempre regado a bebida alcoólica. Mas ainda assim a gente vai entendendo que até um certo ponto é um uso social, né? A questão é quando isso começa a ultrapassar um limite e começam a agravar esse uso, e aí tem alguns critérios, né, que a gente vai identificando para entrar numa classificação enquanto doença, enquanto um alcoólatra. Então é sim, né, uma forma que as pessoas buscam de estarem. Então é o final do jogo, é um aniversário, é uma reuniãozinha, um churrasco, né? Até aí, ok, né? Porque o uso, ele vem também como algo prazeroso, né? E aí quando a gente vai falar enquanto doença, esse é o perigo, porque é uma doença que ela começa pelo prazer. Então não significa que se eu faço uso do álcool socialmente, né, no limite ali tolerável, que eu tenho uma doença, que eu sou alcoólatra, né? A gente vai sempre avaliando e colocando nos critérios de classificação, porque aí a gente está falando de uma doença que daí é a situação mais séria. Quando a gente fala do alcoolismo, a gente fala de repente de uma coisa muito aberta, né? O alcoolismo ele pode ser uma doença crônica, ele pode ser uma doença também emocional, ou ele é um tipo só de doença? Ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde como doença, e nessa classificação ela vem como uma doença crônica, progressiva e fatal. Então, a doença, alcoolismo. É doença. É doença.
né? Inclusive hoje a classificação pela CID-10, que são os códigos, né, das doenças, hoje já existe uma classificação dentro da CID-10, que é o F10, que é a questão do alcoolismo, a doença alcoolismo. E agora, é uma linha tênue, talvez, a gente saber fazer essa divisão de como é um uso social, até quando é um uso social e a partir de quando isso se torna um problema, se torna realmente uma doença. É bem tênue, viu, Leilane? E é bem confuso mesmo. Por isso gera muitas vezes assim dificuldades das pessoas conseguirem separar o que é uma coisa e o que é outra, né? Quando a gente fala do social, a gente vai, aliás, assim, quando a gente fala do alcoolismo enquanto doença, a gente vai sempre observar e avaliar não a quantidade, mas o que o uso vem causando na minha vida. A consequência, não a quantidade. As consequências, né? Então, há classificações, há parâmetro, por exemplo, do uso social de 3 doses diárias, né? Até 3 doses diárias. Então, alguém pode falar assim, nossa, mas você bebe 3 doses diárias, que é o equivalente a uma lata de cerveja, por exemplo, uma taça de vinho. Nossa, então a pessoa é um alcoólatra. Não entra na classificação enquanto doença. Porém, é um uso de risco. Por quê? Envolve prejuízos? A longo prazo pode envolver, né? Mas não entra como doença. Passou de 3 doses diárias, daí já passa para a classificação. Então, é uma linha tênue que, no geral, as pessoas vão fazendo confusão mesmo. A partir daí, a gente está falando de doença e aí tem os critérios, inclusive essa progressão, né, que a gente pode relatar um pouco aqui. A gente fala essa questão do consumo diário da bebida que leva ao alcoolismo, mas os fins de semana, né, que a gente sabe que é onde as pessoas acabam bebendo mais, se você acaba exagerando mesmo no fim de semana, sempre, constantemente, todo fim de semana, isso também pode te levar ao alcoolismo, mesmo que você não consuma diariamente? Então, a quantidade não classificaria, né? Agora, a pessoa pode passar por anos nessa rotina e não avançar na questão da progressão enquanto doença. Mas ela pode, como é um uso de risco, né? Vai classificar aí como porque daí tem o uso social, daqui a pouco tem o uso nocivo, então fica por aí, né? A bebida vai ser uma bengala, né? Daí caminha para um uso nocivo. E o que vai dizendo que é uma coisa ou que é outra? As consequências. Então, o uso social, a pessoa foi lá, bebeu, embora, no dia seguinte ela foi trabalhar sem nenhum prejuízo emocional, nem físico, nem clínico. O uso nocivo já começa a apresentar outras questões, principalmente a longo prazo, né? Como você falou, todo final de semana, né? Então, por dentro, a gente não sabe clinicamente o que está acontecendo com os meus órgãos, né? Então, vai acarretando problemas. O que eu diria? É um alerta, né? É sempre um alerta de como que está sendo o uso, é sempre voltando para as consequências. Então, o que anda acontecendo na minha vida? Porque começa a aparecer problemas, né? E quando a gente está falando de progressão, a gente fala também de o que acompanha isso, que são os mecanismos de defesa. Né? O que são os mecanismos de defesa? Se começa a passar desse uso social, nocivo, e vai havendo essa progressão, e vai envolvendo também a própria negação da situação. Então, isso é muito forte na questão do alcoolismo e é o que dificulta as pessoas a identificarem. E é o que faz a gente trazer isso aqui para a nossa discussão também, né? Então, o uso nocivo de álcool e os seus impactos na sociedade brasileira foram tema de um debate na Câmara dos Deputados. A Comissão de Seguridade Social e Família realizou uma audiência pública para examinar os impactos sobre a sociedade brasileira que o uso nocivo do álcool provoca. Um relatório da Organização Mundial da Saúde mostrou que o uso nocivo do álcool não é apenas a causa de 5% da carga global de doenças, como também é responsável por 1 em cada 20 mortes no mundo.
Das mortes atribuídas ao álcool, a maior parte se deve a lesões. Em seguida, vem os distúrbios digestivos, as doenças cardiovasculares e o restante por doenças infecciosas, câncer, transtornos mentais e outros problemas de saúde. Segundo os especialistas, o problema do uso nocivo do álcool quase não é percebido no Brasil. A discussão sobre o impacto do álcool na sociedade brasileira ainda está engatinhando. Muita coisa precisa ser estabelecida, muita informação precisa ser trazida para a população, para que a gente possa, dialogando com as pessoas, indicar as melhores soluções para reduzir o impacto do álcool em várias dimensões da sociedade brasileira, como saúde, como segurança pública, como direitos humanos. No Brasil, o consumo abusivo de álcool é a primeira causa evitável de doenças. A Organização Mundial da Saúde calcula uma perda de 7,3% do produto interno bruto brasileiro por causa do problema. Nessa perda estão incluídos os gastos com o Sistema Único de Saúde e com a Previdência Social. Eu acho que essa casa tem um papel relevante de trazer a discussão, trazer todos os que participam, né? Inclusive sociedade civil, a indústria, quem produz. Eu acho que é um esforço coletivo para essa construção. Está na hora da gente discutir sobre isso. E o objetivo é realmente trazer a informação, porque a decisão vai ser sempre da pessoa, do indivíduo. O relatório da OMS deixa claro que a redução do uso nocivo do álcool vai permitir o alcance de várias metas relacionadas com a saúde dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre essas metas estão a redução das mortes maternas e infantis por doenças infecciosas e não transmissíveis, saúde mental e intoxicações. O Brasil é um país que a gente chama, ele é um consumidor médio, ele não é nem dos países que mais consomem, nem dos que menos consomem, ele está numa média internacional. A questão é que aqui a gente tem um padrão de beber abusivo, tá? Então quem bebe, bebe muito. Tá? E a gente tem um consumo entre adolescentes ainda muito grande e aumentando. Então a nossa preocupação principal hoje é como proteger esses adolescentes do consumo, sendo que essa é a fase da vida em que o álcool faz mais dano, porque eles estão em fase de desenvolvimento cerebral e o álcool tem um efeito muito negativo no desenvolvimento cognitivo do adolescente. O álcool hoje ele é considerado a porta de entrada para outras drogas, né, as drogas ilegais. Né? Há anos atrás, a porta de entrada era a maconha. Né? Mas hoje, comprovadamente, através de pesquisas e estatística, o álcool se tornou a porta de entrada para as drogas ilegais. Segundo os participantes da audiência, existem inúmeros projetos de lei relacionados ao controle do uso abusivo do álcool no Congresso. No entanto, eles se encontram parados. A dificuldade na tramitação para eles é conhecida. A maior parte da dificuldade vem pelo lobby da indústria do álcool. E o grande argumento deles é a questão do impacto econômico que a indústria tem no mercado. No entanto, eles acabam deixando de lado a questão do custo social, que é muito maior do que realmente o quanto eles estão mobilizando o mercado. Então, é importante que a gente fique atento a esse lobby, porque é ele que, em geral, em diversos países, retarda ou realmente impede a tramitação de leis que realmente seriam extremamente benéficas para a nossa população. A gente vê uma discussão sendo levada a nível federal, discutido lá na Câmara dos Deputados. Hoje a gente tem muitas leis que tentam, inclusive, minimizar esses impactos que o álcool traz para a sociedade. A gente tem aí campanhas de trânsito, a gente tem projetos com bafômetro para que as pessoas não dirigem, não bebam e dirijam. Você vendo assim, essa questão da lei, do poder legislativo, isso realmente faz efeito na vida da pessoa que tem aí essa questão do alcoolismo, que a pessoa que bebe? A lei, ela tem alguma influência ou não necessariamente? Então, deveria, né? Mas como a gente está falando de um problema onde a gente falou no outro bloco, né, da questão da negação, da minimização, né, de todos os mecanismos que faz com que a pessoa não perceba e não identifique que ela tem um problema. Então, infelizmente, a lei ela acaba fica enfraquecida, né? Porque a gente está falando de alguém, de uma doença, onde a pessoa precisa de tratamento. Ela precisa identificar, reconhecer, né?
que tem um problema, para buscar ajuda, para ter essa ajuda. Então, eu penso que a lei, ela é benéfica, né? Eu acho que faz algum efeito, porque as pessoas estão ouvindo. Eu trabalhei em instituição, trabalho ainda, né? Mas quando diretamente com a dependência química, era uma questão que a gente observava nos pacientes que eram internados, né? Então, assim, mesmo com as evidências, era difícil perceber. Então, hoje, quando a gente vê tudo o que acontece, né? Os problemas no trânsito, e aí a pessoa, né? Não consegue parar sozinho, mesmo com todas as evidências. Se a gente for ver na progressão, né? Porque tem até um formato assim, né? Ela começa, né? Até onde é social, até onde cai lá embaixo. E quais são as coisas que indicam essa progressão que você está colocando? Você começa de uso social e aí depois tem alguns fatores físicos e sociais que acontecem? Tem. A gente poderia citar alguns sintomas mais evidentes, que daí sim eu estou falando de uma doença. A compulsão, né? O que é a compulsão? É o desejo incontrolável de beber. Então, a pessoa até no uso nocivo, ela consegue, né? Não vou beber hoje, ou paro, amanhã eu tenho que trabalhar, tem uma crítica. A compulsão, a pessoa perde essa crítica. Então, é o desejo incontrolável, por mais que ela queira, ela já não consegue mais. Um outro sintoma que já é observado é a dificuldade de controle. Então, até um certo ponto, eu tinha controle. Uso abusivo, uso nocivo, né? Quando começa a ter essa perda do controle, o que significa isso? Hoje eu não vou beber. Vou tentar essa semana não beber. Não deu, né? Então, fulano, mas você não percebe que você está... Não, mas eu tenho controle, eu consigo. Não, eu paro quando eu quiser, o famoso, né? Paro quando eu quiser. Quando ele quiser, ele vai perceber que ele não consegue parar. Então, tem essa perda do controle. Um outro são sintomas físicos que começam a surgir. E aí a gente está falando já dessa coluninha já caindo. Né? Então, sintomas físicos começam a aparecer. Até então, eu costumo dizer, internamente, só se a gente for fazer os exames e tal. Até aparecer fora, né? Já está na queda. E ainda a negação. Não, tá tudo bem. E imagina, eu não bebo, diminuo o problema, não, foi só uma cervejinha, foi só uma dosezinha. E aí, os sintomas físicos e clínicos que vão surgindo, está envolvido os tremores, então a pessoa começa a perceber que pela manhã, se ela não beber uma dose, ela vai apresentar tremores de membros superiores. Passa a se tornar um sintoma físico. Passa a se tornar físico, aparece, né? E aí, o que é isso? Sintomas de abstinência. Então, tem um ciclo, né? Eu bebi, pela manhã não entra, o meu organismo reage, porque os órgãos, ele começa a se adaptar àquela substância. Então, quando não entra, o organismo vai reclamar. Então, tremores, náuseas, vômitos, coordenação motora, a memória começa a ficar comprometida. Numa situação mais grave, começa a ter os problemas de apagões. Mas ontem ele chegou alcoolizado e bêbado e hoje não lembra de nada, né? E aí há situações, a pessoa fala, não, mas lembra sim, né? Algumas situações lembra e depois a gente vai lidar com a questão da ressaca moral. Né? Eu lembro, mas eu não dou conta, porque já começa a aparecer também a culpa. Né? E ainda no quarto sintoma, né, a gente vai falar da tolerância. O que começa a acontecer? Quanto eu preciso de mais doses para ter o mesmo efeito. Então, que algumas cervejas, algumas doses, eu chegava naquele efeito que eu desejado, daqui a pouco não dá mais. Então, eu começo a aumentar a dose para ter o mesmo efeito desejado. Zilmar, a gente percebe que é uma doença que se desenvolve principalmente
de repente pela falta de saúde mental das pessoas, né? A gente vê que, de repente, a bebida já está sendo consumida muito cedo na vida das pessoas. A gente tem os casos dos adolescentes que ingerem uma grande quantidade de álcool, até por status. E a gente percebe que isso acaba sendo um tipo de bengala emocional para suprir ali um vazio. E o que eu percebo também é que as pessoas, para se tratarem, elas encontram essa dificuldade de admitir, justamente porque elas precisam lidar com essas questões internas. Então, onde que entra aí o seu trabalho, né, a psicologia, para conseguir ajudar essa pessoa? Então, a psicoterapia, eu diria que é uma das ferramentas assim mais importantes, né? Porque o que envolve o tratamento para o alcoolismo, né? Talvez as pessoas falem, o que eu faço, né? Por onde eu começo? Sempre procurar ajuda pode começar por qualquer braço, né? É um amigo, por uma consulta, por um atendimento médico. O atendimento médico faz parte do tratamento, pode fazer parte do tratamento, dependendo da condição, né? A medicação, ela pode fazer parte. A gente tem outras ferramentas que são os grupos de apoio. E aí, assim, é uma cadeia de braços. Porém, eu entendo e vejo assim, que a psicoterapia, ela vem como uma ferramenta importantíssima, porque é onde vai trabalhar, né, essa história, o histórico dessa pessoa, né, o que... Por onde começou, embora os motivos a gente talvez nem consiga resolver atualmente, mas identificar, perceber os gatilhos, identificar as suas questões emocionais que viabiliza o uso, porque ela busca algo naquele uso, né? E o uso inicialmente ele traz a recompensa. A questão é quando passa, então, a ter problemas, prejuízos, e aí ela quer parar e não consegue sozinho. Então, a gente vai trabalhar principalmente uma reconstrução emocional, lidar com sentimentos, porque perda de valores mesmo, né? Perda de questões emocionais, do afeto. O afeto vai ficando comprometido, porque ele vai tendo perdas, né? Perdas emocionais, vínculo, né? Porque você rompe com a família, né? A gente percebe que justamente os casos de alcoolismo, eles rompem muito com a família, né? Já não reconhecem os membros. Até porque é uma doença que, assim, ela está muito envolvida os sentimentos negativos. Então, se a gente fala, por exemplo, de um câncer, né? Que é uma doença progressiva, o que está ligado de sentimentos? A compaixão, a dó, eu quero ajudar, eu estou ali. No alcoolismo, esse caminho ele fica um pouco conturbado, porque por conta das atitudes que a pessoa passa a ter, não cumpre compromisso, começa a faltar o trabalho, e perde emprego, e a família fala, e tal, e daqui a pouco os casamentos vão sendo desfeitos, os relacionamentos desfeitos, filhos. Então, essas perdas, elas acabam sendo de uma intensidade, né, para a pessoa. Então, são perdas grandes. E aí a psicoterapia, a psicologia, ela vem auxiliar nessa reconstrução, né? Enquanto indivíduo, a qualidade de vida, o retorno e, inclusive, como retornar, né? O que ele precisa fazer de mudanças nos seus hábitos, no seu comportamento, na sua forma de agir, porque não dá para ficar com os mesmos hábitos do passado, porque... Achando que só vai tirar o álcool. Né? Só tira o álcool. Tanto que há pessoas, você vai encontrar, não, parei de beber do nada, né? Bebi, tinha uma situação séria, e um dia ele resolveu, parou. Disse, Mário, mas e aí? Tá, ok, que bom para ele, né? O outro foi lá para o grupo de apoio e foi lá que se encontrou e continua. Enfim, como foi para cada um, deu certo, né? Porém, a gente percebe na prática que se não é trabalhado a questão emocional, identificar as suas dificuldades, né? Ela vai ficar aquela pessoa com humor muito prejudicado. Então, a gente observa que, por exemplo, parou de beber, mas ele não socializa, ele não sai, né? E aí aquele casal, aquela família que tinha um alcoólatra em ativo, e aí daqui a pouco ele para de beber, mas aí a família não aguenta. E é onde entra, às vezes, até a questão familiar, né? Que pode, inclusive, como lida com isso? Poxa, mas ele era tão alegre, né? E agora ficou desse jeito, não conversa, não participa. Por quê? Não trabalhou, né? Internamente. Não tem qualidade.
Daqui a pouco a gente fala sobre essas mudanças necessárias para que você que está aí nos acompanhando saiba como ajudar uma pessoa que passa por essa doença. Agora a gente vai conferir as vagas disponíveis de emprego lá no Pátio Posto de Atendimento ao Trabalhador nesta quarta-feira, dia 20 de novembro. Hoje você encontra disponível no Pátio 2 vagas para auxiliar de marceneiro, 3 vagas para motorista de caminhão guincho, 3 vagas para vigilante para pessoa com deficiência e 4 vagas para vendedor de consórcio. Mais informações e outras oportunidades você confere no site da Prefeitura Municipal, o jacareí.sp.gov.br, ou pessoalmente lá no Atende Bem Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E olha, os homens vivem menos do que as mulheres, segundo aponta alguns estudos. Sabe por quê? Porque as mulheres cuidam mais da saúde. Mas olha, novembro é o mês marcado pela campanha de prevenção do câncer de próstata e também dos cuidados com a saúde do homem. Mas essa iniciativa ainda enfrenta um preconceito masculino. A iluminação nos prédios traz muito mais do que apenas estética. Ela é parte do Novembro Azul, campanha de prevenção ao câncer de próstata. Uma pesquisa realizada em agosto deste ano revela que, apesar de 37% dos entrevistados terem afirmado que o urologista é o médico dos homens, mais da metade não costumam ir às consultas médicas. O senhor faz exames preventivos? Olha, eu fiz um há 2 anos. O ano passado eu não fiz, esse ano até agora também não fui, não deu tempo ainda. O senhor já fez esse exame? Ah, já fiz. Quantas vezes? Já fiz 2 vezes. É uma coisa muito séria que, se constatada no começo, quase 100% a possibilidade de cura, mas é irresponsabilidade mesmo, eu admito. A próstata é uma glândula responsável por armazenar parte do fluido que, unida aos espermatozoides, constitui o sêmen. Sua renovação celular constante é o que pode ocasionar o câncer. Aos homens que não possuem histórico da doença na família, é indicado iniciar os exames preventivos aos 50 anos. Negros, obesos e pessoas com familiares diagnosticados devem iniciar aos 45. Isso porque, após esta idade, as chances de adquirir a doença aumentam em até 40%. Normalmente a gente orienta os pacientes a estar buscando precocemente exames periódicos, a visita do urologista, mesmo que não esteja diretamente relacionado ao câncer de próstata, mas para desenvolver uma rotina e, consequentemente, no período ideal aí, já estar fazendo diagnóstico para câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer estima que 1 a cada 6 homens desenvolverá essa doença ao longo de suas vidas. No Brasil, ela é a segunda maior causa de morte por câncer. E neste ano, são esperados mais de 68 mil novos casos diagnosticados. Para a vereadora doutora Márcia, que trabalha no Serviço Público de Saúde há mais de 20 anos, o Novembro Azul não se trata apenas do câncer de próstata. O homem que entra na unidade, ele tem o toque? Tem o toque, se ele está acima de 50 anos, ele faz o exame do PSA, faz, mas ele vê a pressão, ele vê diabetes, ele vê outras situações de risco que implica não cuidado da vida dele. E este médico reforça a importância do cuidado, fator decisivo na vida dos homens. O mais importante de tudo é ter regularidade, é estar procurando o urologista e perder o medo de procurar o urologista. Normalmente, nessas investigações rotineiras, a gente faz uma série de exames. A gente falou bastante sobre o Novembro Azul, então fica a dica para você, homem, cuidar da saúde, porque a vida é o bem mais precioso, então tem que deixar o preconceito de lado. Voltando aqui para a gente finalizar, a gente já entendeu que é uma doença que é grave, que existe muito essa questão da negação e que também é preciso uma rede de apoio. Quais são os principais passos para que a gente comece a reverter esse caminho do alcoolismo? Primeiro, as pessoas que estão à volta, né, têm um papel importante, que é o familiar, um amigo, um gestor, né, que dentro das empresas um gestor pode fazer a diferença. E o diálogo e ir tentando mostrar para essa pessoa
o quanto que vem causando prejuízos na vida dele, mesmo com a questão da negação. Então, o diálogo é sempre importante, há onde procurar ajuda, a partir do momento que a pessoa reconhece, né, identifica, porque não dá para forçar alguém a ir para um tratamento, embora, dependendo do grau, não tem mais como escolher, né? Ou vai, mas aí numa situação já de perdas clínicas e tudo mais. Mas ainda assim, nessa progressão, o diálogo ajuda. A gente tem os centros de apoio psicossociais, né? Que são os CAPs, AD. Os municípios têm, Jacareí, acho que oferece, né? São José oferece. Então, os municípios oferecem pela rede pública os CAPs, que é um equipamento. Os grupos de A também auxiliam? Isso. Os grupos de apoio são, assim, parceiros no tratamento ao alcoolismo e a outras dependência de outras drogas. Eu, particularmente, sempre trabalhei muito em parceria com os grupos de apoio, os grupos de AA, porque eles têm uma proposta trabalhando a recuperação, né? Então, é fundamental, junto com o profissional. Então, lá também é uma porta aberta. As comunidades terapêuticas, que hoje é um equipamento que também vem aí crescendo, inclusive em substitutivo aos hospitais psiquiátricos na questão da dependência química, né? Então, é uma outra modalidade de tratamento que a pessoa permanece por mais tempo, por meses, né? Onde se afasta do ambiente. Então, também é válido, porque às vezes a pessoa precisa mesmo se afastar do ambiente. Sair fora, para poder dar conta de reverter mudança de hábitos e tudo mais, e voltar e tentar recomeçar. É sempre possível o recomeço ou a continuidade. A gente está falando de uma doença crônica e que não tem cura, mas é importante dizer que ela tem tratamento. E a recuperação, ela é possível sempre. Silmara, a gente fala dessa questão do tratamento, que é possível você conseguir melhorar dessa doença, isso para quem quer e para quem reconhece que tem essa doença. Agora, quando a pessoa, dentro do nosso círculo de amigos, do nosso círculo familiar, não reconhece e ela ainda não está nesse quadro crítico de que ela precisa ser, de repente, levada mesmo contra a vontade, antes disso, se a pessoa não reconhece, não quer tratar, existe algo que a gente possa fazer? Olha, a tentativa é sempre ir posicionando, viu, Aleph? Porque, como eu falei, a gente lida com toda essa gama de situações onde vai ficar negando, onde vai diminuindo. Mas mesmo assim, é importante que o familiar, um amigo, aquelas pessoas por perto, não desista. Por quê? Porque vai chegar um momento onde vai ter evidências e a pessoa possa, né, e cair na ficha, como dizia, né? Ela vai perceber que ela precisa de ajuda. Sim, uma coisa que muitas vezes o amigo, o próprio familiar, né, que é quem convive, faz, isso dificulta. Então, chega, né, alcoolizado, tem uma situação problemática. No dia seguinte, a tendência é resolver, não dizer o que aconteceu, né? Então, não. São oportunidades de dizer, olha, ontem aconteceu isso, olha, ontem você fez isso, isso e isso. Por quê? Porque são evidências. As evidências é que vão ajudando a pessoa a ir tentando abrir um pouco esse leque. Né? E muitas vezes a gente faz esse comportamento contrário. Mas se eu falar ele vai ficar chateado. Sempre tem alguém que tem um vínculo, sempre tem alguém que a pessoa ouve mais, né? Sempre tem. Ou é um amigo, um familiar, ou até mesmo um gestor, alguém que vai sinalizando. Mas não pode desistir. Bom, importante então a gente pensar sempre nessa rede de apoio, e ter paciência, ter compaixão, são coisas importantes para a gente olhar para o outro como se o outro realmente tivesse uma necessidade ali física e psicológica e não só ter o preconceito. Obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Obrigada a vocês. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco vamos conversar sobre os projetos que estarão na pauta da ordem do dia de hoje, porque hoje à noite tem sessão ordinária. O Bom Dia volta já.
Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Problema de manutenção do carro, excesso de velocidade, falta do cinto de segurança. Difícil saber o que interrompeu a carreira do Cristiano. Mas uma coisa é certa, a vida é muito frágil e todo cuidado é pouco. Vamos todos respeitar a lei, a sinalização, os limites de velocidade e usar sempre o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência, Detran, Governo do Estado de São Paulo. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. O TST tem uma dica para você que nos segue aqui pelo YouTube. A partir deste 1º de maio, em que se comemora o Dia do Trabalho, você vai acompanhar uma nova série de vídeos exclusiva para o canal do TST. Nós vamos te ajudar a conhecer ainda mais sobre os direitos trabalhistas. Toda semana, um vídeo novo. E para não perder nada, que tal se inscrever no nosso canal? TST Tube, é a Justiça do Trabalho, sempre com você. Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Um bebezinho que não conseguia ter o leitinho e eu saber que tem 4 meses que eu tô ajudando ele é muito gratificante. Eu cheguei aqui perdendo ele, né? Algum tempo atrás eu não podia nem tocar assim, só podia chegar na incubadora, botar as mãos para trás e olhar. Eu nunca nem imaginei que eu poderia ajudar alguém. A Luana, para mim, ela é uma pessoa muito importante na vida do meu filho. Em cada 10 casos de conflito de consumo, resolvidos em torno de 7 dias, usando apenas... Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão.
Já estamos de volta. No primeiro bloco, a gente não conseguiu apresentar para vocês os destaques do nosso cenário regional e do nosso cenário federal, mas agora a gente vai acompanhar o giro de notícias. Primeiro destaque do Jornal Diário de Jacareí. Justiça confirma decisão que impede remoção de famílias lá dos bairros Bela Vista 1 e também 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo, então, confirmou essa decisão liminar da Defensoria Pública em favor dos moradores desses bairros, Bela Vista 1 e Bela Vista 2, que foram tirados das casas, inclusive que fica lá na região oeste da cidade. Além de proibir a remoção das famílias, a Justiça determinou também que a Prefeitura providencie a regularização fundiária e também o reassentamento dos removidos que tiveram os imóveis demolidos. A Prolá disse em nota que tirou as pessoas de lá porque os imóveis se encontravam em área de risco. A Defensoria propôs uma ação civil pública e argumentou que a justificativa às remoções não era válida, pois a condição de risco se estende há décadas. Próximo destaque do jornal O Vale. Plano diretor completa 1 ano suspenso em Jacareí. Já virou uma novela, a gente tem falado bastante disso aqui. Exatamente, Leilani. E esse documento é alvo de discussão na Justiça entre o Ministério Público, a Defensoria e o Governo. A expectativa é que esse caso seja solucionado ainda este ano. No processo, os órgãos discutem a necessidade de obras englobadas pelo Programa de Desenvolvimento Urbano e Social, que serão financiadas por contrato já assinado pela Corporação Andina de Fomento. Para a Defensoria, havia a necessidade da apresentação de estudos técnicos que justificassem as obras. Passado 1 ano desde a suspensão, Isaías afirmou que está otimista quanto à retomada da revisão do plano. Agora a gente confere o que é destaque lá em Brasília, com notícias do Senado Federal. O Congresso vota quarta-feira, hoje, no caso, 5 vetos e 22,8 bilhões de reais em créditos. Os vetos são sobre a emissão eletrônica de carteiras de trabalho, a reserva de 30% dos recursos do Programa de Fomento à Pesquisa da Saúde, ao desenvolvimento de medicamentos, vacinas e terapias a doenças raras, o atendimento também de psicólogos em escolas e a obrigação do registro em prontuário médico de violência contra a mulher, além também da correção anual dos recursos ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então será votado hoje, dia 20, esses 5 votos propostos pelo governo de Jair Bolsonaro e também 24 projetos que abrem esse crédito no valor de cerca de 23 bilhões de reais. Agora, na Câmara dos Deputados, o projeto prevê a inclusão de teste de asfalto em editais de obras em rodovias. Isso, a proposta do deputado Marreca Filho altera a lei de reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre. O objetivo é aprimorar a atuação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Esportes no desempenho das atribuições que envolvem o estabelecimento de padrões, normas e especificações técnicas para sinalização, manutenção ou conservação das vias. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. Nossa última notícia é da Agência Brasil. Projeção de crescimento de 2% em 2020 é real, segundo Onyx Lorenzoni, que anunciou o desbloqueio do orçamento deste ano e também a redução da projeção do déficit primário. Segundo ele, o governo recuperou a confiança dos agentes econômicos internos e todos os setores da economia, segundo ele, novamente, estão dando sinais de crescimento. Bom, e nós voltamos agora mostrando para vocês alguns dos trabalhos dos vereadores no quadro Momento Legislativo. Então a primeira vereadora, Sônia Patas da Amizade, do PSB, pede que a Prefeitura instale lombada na rua Príncipe Jean Nassau, no Parque dos Príncipes, por conta da alta velocidade dos veículos. O próximo vereador é a doutora Márcia dos Santos, do PV, que pede informações sobre o impacto ambiental das obras realizadas no córrego da rua Eugoland, no bairro Balneário Paraíba. E o último, Luiz Flávio Dias, do PT, pede que a Prefeitura instale uma faixa de pedestres na rua Moisés Houston, no trecho de acesso à rua Anésia Houston, no Parque Itamaraty.
Mais informações você confere no site da Câmara Municipal, jacareí.sp.leg.br. Lembrando que hoje à noite, a partir das 6 horas da tarde, às 18 horas, tem sessão ordinária para conhecer os projetos. Na verdade, um projeto só. A gente está recebendo o jornalista Rodrigo Vieira. Seja bem-vindo mais uma vez. Fazia tempo que a gente não participava junto do Bom Dia, né, Rodrigo? Bom dia. Hoje, sessão que promete aí dar um pouco de discussão, porque envolve a cassação do mandato de um dos vereadores aqui da Câmara Municipal, que é o Fernando da Ótica. Isso, bom dia, Leilane, bom dia a todos, bom dia... Bom dia, Aleph. Aleph. Na verdade, se trata da leitura, né, do processo da comissão processante que foi criada, que foi instaurada aqui na Câmara para fazer essa investigação. Tudo começou, na verdade, na legislatura passada, né? Quando o vereador Fernando aí, ele está sendo acusado pelo Ministério Público Federal de ter feito uso de um documento falso para obtenção de crédito, financiamento de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Por isso esse processo está sendo, ele corre na Justiça Federal lá em São José dos Campos. Então, ele chegou aqui na Câmara, a Câmara tomou ciência desse processo agora, mais recentemente, falando no dia 23 agora de julho de 2019. No dia 5 de agosto, o suplente do vereador Fernando, que é o pastor Tião, do mesmo partido do vereador Fernando, ele fez uma solicitação para a Câmara pedindo a cassação do vereador Fernando, por esse motivo, porque o processo até então ele seguia sob o segredo de justiça. Mas diante da apresentação desse processo do Ministério Público Federal à Câmara, parte desse processo se tornou público. Então o suplente ele deu-se por direito solicitar à Câmara a cassação do vereador em função dessa possibilidade do processo que segue ainda em rito de segredo de justiça lá na vara da Justiça de São José. Depois, no dia 14 de agosto, na sessão de Câmara do dia 14 de agosto, a Câmara durante a sessão de Câmara, foi aberta uma comissão, né, foi eleita uma comissão. Aí foi feita uma votação para eleger uma comissão, que seria uma comissão processante. Essa comissão foi eleita, foi aprovada por 7 votos favoráveis e 6 votos contrários, para julgar tudo isso que estava acontecendo. E essa comissão foi formada, então, pela vereadora Sônia Patas Amizade, que foi eleita presidente, a vereadora Lucimar Ponciano, que foi eleita relatora, e o vereador Juarez Araújo, que foi eleito membro. E eles tiveram aí um prazo processual para ouvir as pessoas, ouvir os envolvidos, pegar o processo, ler o processo e tomar uma decisão, apresentar um parecer sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E dentro desse prazo, a data estabelecida é hoje, para que eles leiam, que eles tornem público isso que eles levantaram. Né? Essa é a data limite. Só que tem uma questão jurídica, vamos dizer assim, que trata nesse trâmite todo que o acusado, nesse caso que é o Fernando, ele necessariamente é obrigado a ser notificado pessoalmente dessa acusação. E até ontem, às 22 horas, a informação que a Câmara tem é que ele ainda não recebeu essa notificação. Que significa, então? Que significa que ele que esse processo ele não pode ser, ele teria que ter o direito, vamos assim, a defesa, assim, né, ao fato dele estar ali presente. Então ele precisa ser notificado presencialmente. E aí, no caso hoje, ele pode não estar presente, aí se ele não estiver presente porque não recebeu essa notificação judicial, a Câmara não pode ler e definir de fato, ler o que foi
levantado pela comissão e votar, sem a presença dele. Talvez possa ser lido o parecer, mas eu não sei se pode ser votado pela falta da presença. Pela ausência da presença, a ausência do próprio vereador no plenário. Né? Talvez, agora, enquanto a gente está falando aqui ao vivo, isso esteja rolando, esteja acontecendo, estejam, né, de fato, esse trâmite esteja acontecendo. Isso deva valer até às 18 horas. Lembrando que a gente está ao vivo agora, são 9 horas da manhã, à 1 da tarde tem reprise do Bom Dia Jacareí, até lá as coisas podem terem sido mudadas, pode ter alguma novidade. Sim. E aí o que a gente vai descobrir vai ser a partir das 6 horas da tarde na sessão ordinária. Sim. E além da acusação do Ministério Público Federal sobre o Fernando, a respeito do uso, do suposto uso de documento falso, há também uma acusação sobre a ex-vereadora Rose Gaspar, né, que também corre junto, é concomitante, está no mesmo processo. A gente volta a falar com você daqui a pouquinho sobre esse assunto, Rodrigo. E hoje é dia da consciência negra. E o interessante da gente pensar sobre esse dia é justamente sobre o que é que nós temos que pensar, né? A gente sabe que a escravidão durou mais de 3 séculos e não faz nem 2 séculos que ela acabou. E os especialistas afirmam, inclusive, que os resultados dessa escravidão permanecem até hoje. Nós temos os jovens negros, que são os que mais morrem no Brasil, a mulher negra também é a que mais morre, e a população negra, apesar de ser a maior, né, ter a maior parte de população negra no Brasil, ela ainda não é representada nos quadros parlamentares e ela se encontra ainda nas favelas, nas regiões periféricas. Só que hoje, aqui na Câmara Municipal, a gente tem um momento histórico. A vereadora Lucimar Ponciano, que foi presidente da Câmara, além dela ter sido a primeira presidente mulher, ela também foi a primeira pessoa de raça negra a assumir esse cargo. Hoje a gente tem uma homenagem especial e quem está aqui para contar para a gente ao vivo lá, no lugar dessa homenagem, é o Rodrigo Romero. Rodrigo, como é que está a situação por aí? Bom dia para vocês que acompanham o Bom Dia Jacareí. Eu estou aqui no corredor dos ex-vereadores da Câmara, onde estão todos os quadros dos ex-vereadores. E quem me acompanha aqui é exatamente a ex-presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, que comandou a Câmara em 2017 e 2018. E aqui ao meu lado o atual presidente da Câmara, o Abner de Madureira, que vai fazer o biênio 2019 e 2020. Para esse momento, como você disse, histórico aqui para a Câmara Municipal. Eu vou começar entrevistando o presidente atual, o Abner, para ele falar exatamente disso, desse simbolismo de colocar essa placa aqui da primeira mulher presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, no Dia da Consciência Negra. Momento histórico, momento importante para a cidade. Em 2017, no início dessa legislatura, nós elegemos a primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Jacareí. E no dia de hoje, dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, é um dia importante porque a primeira mulher presidente da Câmara de Jacareí é negra, é da cor negra, e é um prazer para nós estarmos aqui hoje fazendo essa homenagem e fixando a placa, a foto da vereadora Lucimar no mural dos ex-presidentes da Câmara Municipal. Agora eu falo com a vereadora Lucimar Ponciano, que foi eleita em 2016 com 2.305 votos, uma votação expressiva. E eu queria saber da senhora o sentimento de ter sido a primeira mulher a presidir a Câmara e esse momento também, esse gesto no Dia da Consciência Negra de colocar o seu quadro, que vai eternizar aqui na Câmara Municipal. Primeiramente, esse dia 20 de novembro é um marco para mim, porque a gente sabe que tudo isso acontece por causa de uma conquista. E política não se faz sozinho, como você comentou, eu tive 2.305 votos, a vereadora mais votada da cidade de Jacareí, com voto e com aprovação da comunidade, que foi o meu afinco enquanto cidadã. Então, assim, para mim estar aqui hoje, nessa data, colocando nesse corredor de presidentes a foto de uma mulher negra, da periferia, de família muito humilde, para mostrar para todos aqueles que corram atrás do seu sonho. É preciso ter fé, coragem, ainda mais no meio da política. Sendo mulher, nós temos outra dificuldade, que é fazer-se ser respeitada
quer fazer-se ser o reconhecimento da potencialidade e da contribuição feminina dentro da política, porque a mulher, ela é uma política nato. Então, aqui eu estou hoje muito emocionada, muito orgulhosa. Eu tenho certeza também que meus pais, amigos, todo mundo que sabe que é dessa cor, sabe o que essa conquista traz. Então, assim, é muita emoção, muita felicidade e, acima de tudo, muita responsabilidade de representar essa população que é a maioria da sociedade e que ainda não tem seus direitos garantidos, e nós precisamos trabalhar melhor as condições. Então, que hoje esse ato aqui que se estenda a todas as pessoas, independente de classe social, que acreditem no seu sonho, que busque sempre colocar a fé e a responsabilidade em assumir uma missão. Isso, para mim, ser vereadora não é um trabalho para mim, não. É uma missão que me foi colocada no coração há 18 anos. Então, hoje eu estou colhendo o que eu plantei e tenho certeza que eu tenho muito mais a trabalhar ainda em prol da sociedade jacariense e, quiçá, do Estado e do país. Tá certo, obrigado a vocês dois. Eu vou me afastar agora para eles, então, colocarem essa placa aqui no corredor dos ex-presidentes da Câmara. Então, aí está esse momento da colocação da placa. A vereadora Lucimar Ponciano. A placa, então, já está colocada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bem. Parabéns, então, para a vereadora Lucimar Ponciano, que é a primeira mulher, primeira negra e que marca a história aqui de Jacareí, quando a gente fala de empoderamento feminino e quando a gente fala de quebra de preconceitos. Parabéns mais uma vez à vereadora Lucimar Ponciano. E atiradores do tiro de guerra de Jacareí foram homenageados em sessão solene aqui na Câmara Municipal. Veja agora como foi esse evento. Todo cidadão que serve ao Exército deixa de servir a si mesmo e passa a servir a instituição. Com essa frase, o primeiro sargento do tiro de guerra de Jacareí iniciou seu discurso na sessão solene em homenagem ao atirador, realizada na Câmara Municipal de Jacareí. O evento reuniu mais de 40 atiradores que serviram ao Exército durante este ano. Entre eles, o Alifer foi homenageado por se destacar nos trabalhos realizados. Ele conta que no início não queria ser convocado. Eu, como não queria, não era voluntário, acabei hoje em dia pretendo seguir carreira e vou levar valores que eu aprendi lá para o resto da vida. O decreto legislativo, de autoria do ex-presidente da Câmara, Diobel de Lima Fernandes, foi criado em 2009 e institui o Dia Municipal do Atirador no mês de novembro. Os formandos exaltaram os hinos do Exército e mostraram a disciplina praticada e exigida no quartel. Para o primeiro sargento, que assumiu o tiro de guerra há 1 ano, a homenagem é resultado de um trabalho minucioso com muitas horas de treinamento. Então, dentro dessas 440 horas, a gente atinge esses objetivos para, no final do ano, agora no período que a gente está em novembro, ele está apto para a defesa territorial. E olha, se você gosta de acordar cedo e aproveitar para praticar um esporte, o grupo de atletas de futebol americano tem um convite especial. Confira mais informações no nosso boletim de notícias. No dia 23 de novembro, às 7 horas da manhã, acontecerá um treinão aberto de futebol americano, junto ao Jacareí Brewers. Será um evento voltado a todos os amantes e interessados no futebol americano e acontecerá no Parque da Cidade. O endereço do Parque da Cidade é a Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 489, no centro da cidade. Mais informações, acesse facebook.com/brewersfa. Da cedo é difícil, né, Lene? Quem gosta de praticar o esporte, mas tem gente que gosta mesmo, então convite especial. Né? Tem convite especial. Se você quiser acompanhar um pouquinho, conhecer como é que é o futebol americano, fica o convite para você ir lá no Parque da Cidade. Aproveita, já faz o piquenique ali no café da manhã. Convida a gente também, vai que a gente aparece por lá. Que aí eu acho que esse horário a gente já acordou, né? Acho que já. Porque muito cedo é difícil. Gente, bom, então a gente está ao vivo aqui, como a gente já reforçou, às 9 horas da manhã, agora são 10h08 da manhã. A gente falou muitas informações do que pode acontecer na sessão ordinária de hoje, que começa às 6 da tarde. Mais informações, atualização sobre caso, vai ter informações na ordem do dia, que começa às 6 da tarde. Isso mesmo, Rodrigo? Isso, ao vivo a gente tem um boletim, né? A gente tem uma chamada ao vivo antes da sessão, provavelmente é às 15 para as 6 horas da tarde, um pouquinho antes da sessão.
Essas informações vão estar atualizadas aí nesse boletim, então a gente convida a todos aí os telespectadores aí da TV Câmara, nos canais do Facebook, da TV, no YouTube, enfim, na internet, na própria TV Câmara, para acompanharem essas informações ao vivo. E queria também aproveitar que a gente está aqui ao vivo, deixar aí um salve aí para o nosso colega aqui da TV Câmara, o Matheus, que está passando aí por uma dificuldade que a natureza e quem acredita em Deus, que ele saia dessa o mais cedo possível. Isso aí, Mateuzinho Leão, mais conhecido como Matheus Leão, volte logo, porque você vai fazer falta aqui com a gente. Exatamente. Rodrigo, obrigado pela sua presença, bom dia para você. Para vocês também. Relembrando então, a sessão ordinária de hoje começa às 6 horas da tarde. Um pouco antes nós teremos a ordem do dia com as informações atualizadas sobre o projeto que vai votar e sobre essa história da cassação do vereador Fernando. Você pode acompanhar ao vivo pela TV, pelas nossas redes sociais ou pessoalmente aqui na Câmara Municipal. Bom dia para você. Bom, e amanhã você não acompanha o Bom Dia Jacareí, amanhã às 9 tem reprise da sessão que acontece hoje às 6 horas da tarde e nós aqui do Bom Dia temos um encontro marcado na sexta-feira, ao vivo, às 9 horas da manhã. Até lá!